Sim, pessoal, eu sou Laurent Ongar e hoje vamos falar de uma data que é conhecida no mundo todo, mas que é vivida de maneiras muito diferentes dependendo do lugar. O 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalho. Se você está no Brasil, provavelmente associa esse dia com descanso, talvez um show público, um discurso do presidente ou até uma promoção em alguma loja. Mas na Europa, especialmente em muitos países do centro e do norte, o dia 1 de maio pode ser intenso, político e até barulhento. Hoje vamos explorar juntos o significado dessa data na Europa. Vamos entender por que ela é tão marcada por manifestações, protestos, discursos sindicais, greves. E o que tudo isso diz sobre a cultura do trabalho nos países europeus. Para começar um pouco de história, o Dia Internacional do Trabalho tem origem nos Estados Unidos, mas especificamente em Chicago no ano de 1886. Trabalhadores se organizaram para esse dia uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Houve greves, confrontos com a polícia e até mortes. Esses eventos ficaram conhecidos como os Mártires de Chicago. E em 1889, o Congresso Socialista Internacional em Paris declarou o 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores, em homenagem a essa luta. Curiosamente, os Estados Unidos não comemoram o Dia do Trabalho em 1 de maio. Eles têm o Labor Day em setembro. Mas na Europa, o 1º de maio se tomou uma data oficial com peso simbólico e político muito forte. Na Hungria, por exemplo, onde eu cresci, o 1º de maio era feriado nacional e sempre teve uma mistura de celebração e política. Nos tempos do regime socialista, era comum ver desfiles organizados com faixas, bandeiras vermelhas, discursos exaltando o trabalhador. Hoje em dia, as manifestações continuam, mas com um tom mais democrático. Sindicatos vão às ruas para exigir melhores salários, condições de trabalho, direitos previdenciários, entre outros temas atuais. Na França é ainda mais intenso. As ruas de Paris se enchem de sindicatos, trabalhadores de várias categorias, estudantes e até aposentados. É uma data de mobilização nacional. Em alguns anos já houve confrontos com a polícia, bloqueios de estradas e greves gerais. Em Paris, 1 de maio é sinônimo de protesto. Na Alemanha também se vê essa mobilização, mas de forma mais organizada. Há grandes eventos promovidos por sindicatos como o DGB, Confederação Alemã de Sindicatos, com discursos públicos e eventos em praças centrais. Lá, o dia é visto como um momento de reafirmar a importância dos direitos dos trabalhadores. Na Itália e na Espanha também é um dia de passeatas. Em Roma, Madrid, Barcelona, Milão, milhares de pessoas vão às ruas. Algumas cidades organizam concertos ou eventos culturais ligados à causa trabalhista. É uma combinação de luta e cultura. E no norte da Europa, na Suécia, Noruega e Dinamarca, a data também é celebrada com manifestações, mas de forma mais tranquila. Os países escandinavos têm uma cultura de trabalho diferente, com muitos direitos já garantidos. Então, o tom é mais refletivo do que do confronto. Agora vamos fazer um contraste com o Brasil. No Brasil, o 1º de maio foi oficializado como feriado por Getúlio Vargas na década de 30, durante o Estado Novo. O governo brasileiro buscou apropriar-se
da data e transformá-la em um evento mais festivo do que reivindicatório. Por isso, ao longo dos anos, o Dia do Trabalho no Brasil foi marcado por eventos promovidos pelo governo, discursos presidenciais, distribuição de prêmios, shows até sorteios de carros. Claro, há também sindicatos que fazem manifestações, especialmente nas capitais, mas elas não têm o mesmo peso e mobilização que vemos em países europeus. Muitas pessoas aproveitam o feriado apenas para descansar, viajar ou fazer um churrasco em família. É porque essa diferença. Isso tem muito a ver com a história política de cada lugar, com o nível de organização sindical, com a consciência de classe da população e também com o espaço que as manifestações ocupam no imaginário coletivo. Na Europa, especialmente em países que passaram por grandes greves e movimentos trabalhistas como França, Alemanha e Itália, o 1 de maio é visto como um direito e um dever de protestar. Além disso, os sindicatos europeus têm mais autonomia, mais presença política e mais capacidade de mobilização. Eles fazem parte ativa das negociações salarial e social. No Brasil, muitos sindicatos enfrentam desafios em termos de financiamento e confiança da população. Outra coisa importante, os europeus, de forma geral, veem o espaço público como um lugar legítimo de expressão política. Ir às ruas faz parte da cultura democrática. No Brasil, infelizmente, muitas vezes as manifestações são vistas com desconfiança ou associadas à confusão. Agora vamos para algo mais pessoal. Quando me mudei para o Brasil, o meu primeiro 1 de maio foi silencioso. Eu esperava alguma marcha, protesto, bandeiras vermelhas e nada. Fiquei surpreso. Depois fui aprendendo que aqui a data é mais relax, voltada para o lazer. E, sinceramente, também aprendi a apreciar esse lado. Mas, como estrangeiro, não posso deixar de refletir sobre a diferença de postura. Não que uma esteja certa e a outra errada. São formas diferentes de lidar com a mesma data, mas interessante ver como o espírito do 1 de maio pode revelar tanto sobre a história e os valores de um povo. E você, como vê o 1 de maio? Um dia de descanso, de luta ou de reflexo? Você já participou de alguma manifestação ou prefere aproveitar o feriado de outra forma? Me conta, por favor, nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que também gosta de entender as culturas por trás das datas que a gente vive no calendário. A gente se vê no próximo vídeo. Feliz Dia do Trabalhador, com luta, descanso ou reflexão do seu jeito. See you.